Recentemente eu fiz a venda de duas casas que eu estou construindo ainda na fase de obra. Uma delas eu vendi na primeira semana de obra e a outra eu vendi no quarto mês de obra. Aqui a gente está falando de obras de um prazo de execução de mais ou menos um ano. E apesar disso ser uma excelente notícia, a gente nunca imaginou que ia vender as duas casas de forma tão rápida. Vender uma casa durante a obra traz consigo alguns problemas, alguns estresses. É diferente vender uma casa durante a obra do que vender uma casa que já está finalizada, que já acabou a obra. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou te mostrar quais são os principais problemas que a gente acaba enfrentando quando a gente vende uma casa durante a fase de obra. A primeira coisa que eu preciso falar aqui é que de forma alguma eu estou desencorajando as pessoas a colocar a casa delas à venda ainda em fase de obra. Não, muito pelo contrário. Eu entendo que quando a gente constrói uma casa para vender, o nosso maior risco é a liquidez. Ou seja, demorar muito tempo para essa casa ser vendida ou até ela não ser vendida. Esse é o principal risco que a gente passa quando a gente constrói uma casa para vender. E eu sei que tem muitas pessoas que constroem casas para vender, mas só colocam elas à venda quando a casa já está finalizada, ou seja, já vão vender a casa pronta. Mas eu entendo que não aproveitar o período de obras para deixar a casa à venda é um baita de um desperdício. Afinal, é um tempo ali que tu acaba perdendo. Tu podia muito bem ter efetuado a venda da tua casa mesmo antes de ela estar pronta. Então eu aconselho fortemente: coloquem a casa de vocês à venda o mais rápido possível. Quanto mais tempo vocês tiverem para fazer a venda dessa casa, maior vai ser a chance de vocês serem bem-sucedidos nisso. Mas é claro que vender durante a obra traz alguns problemas, traz alguns estresses. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Mas antes, eu peço que se tu não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações. Tem muito vídeo bom aqui sobre construir para vender, sobre construções financiadas, e eu tenho certeza que eles podem te agregar muito. Eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todo dia eu abro caixinhas de perguntas nos stories, tiro dúvidas do pessoal e eu tenho certeza que o meu Instagram também pode te agregar muito. Mas vamos lá, vamos partir para a prática. O primeiro problema que eu vou falar aqui sobre vender uma casa ainda em fase de obra não é bem um problema, mas é uma situação que as pessoas nunca falam sobre, as pessoas não se dão conta e é muito importante, que é o seguinte: quando a gente faz a venda de uma casa, normalmente essa venda é intermediada por uma imobiliária ou um corretor, ou seja, é o corretor de imóveis que vai achar o nosso cliente e vai conseguir fazer a venda dessa casa. Só que esse corretor recebe uma comissão, ou seja, ele recebe uma porcentagem do valor faturado na venda da casa, que é justamente a remuneração dele por vender essa casa. Tudo bem, até aí todo mundo sabe. Só que o que as pessoas não falam é que esse corretor tradicionalmente recebe essa porcentagem dele já no primeiro aporte de dinheiro do comprador. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que tu vendeu uma casa a R$1 milhão e tu acordou com o comprador dessa casa que ele vai te dar uma entrada de 10%, ou seja, R$100 mil agora no ato, na assinatura do contrato, e o restante ele vai te pagar depois do habite, depois que a obra já estiver finalizada. Beleza, o que tu vai pensar? Nossa, que legal, recebi R$100 mil, vou conseguir comprar muitos materiais à vista, vou conseguir acelerar a minha obra. Só que desses R$100 mil, tu já tem que subtrair a parte do corretor. Aqui na minha região, aqui em Porto Alegre, é sempre 6% sobre o valor do imóvel. Então, se a gente está falando de uma entrada de R$100 mil, esse corretor já ia receber R$60 mil, que é os 6% sobre R$1 milhão, o valor de venda da casa. Ou seja, um valor muito alto que nos ajudaria muito durante a obra, que seria os R$100 mil, se torna R$40 mil. Então, por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente vende uma casa durante a obra, a grande vantagem disso é justamente receber uma entrada alta. Não é uma entrada que tu vai usar para já ter o teu lucro. Não, muito pelo contrário. É uma entrada que tu vai usar para aplicar na obra. Quanto mais fluxo de caixa tu tem em mãos, quanto mais dinheiro tu tem em mãos, mais rápido tu consegue concluir a tua obra, mais descontos tu consegue ter. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui para vocês. A gente está construindo uma casa que a gente vai gastar cerca de R$100 mil só em esquadrias, ou seja, R$100 mil só em janelas, portas e aberturas. Como a gente efetuou a venda dessa casa bem no início da obra, a gente já pegou uma entrada alta. Então a gente conseguiu fazer o pagamento dessas esquadrias à vista.
Com isso a gente conseguiu um desconto de 15%. Só que a gente está falando de 15% sobre 100 mil reais. Então a gente está falando de um desconto de 15 mil reais. Então esses 15 mil reais é dinheiro que a gente vai lucrar lá no final. Ou seja, é dinheiro que por a gente ter conseguido uma grande entrada logo de início, a gente conseguiu economizar durante a obra. Então voltando ali para a parte dos corretores. Se vocês pegarem um corretor que vocês não estão acostumados a trabalhar, um corretor que vocês não têm um relacionamento, realmente ele já vai solicitar a parte deles logo no início, logo que vocês receberem uma entrada de dinheiro. Só que se vocês tiverem um corretor parceiro, um braço direito mesmo, se vocês falarem para ele, olha só, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar metade da tua comissão agora na entrada e a outra metade lá no final quando eu receber o restante do dinheiro, porque eu quero usar esse dinheiro para acelerar a obra, eu quero usar esse dinheiro para uma série de questões. Se vocês tiverem um corretor parceiro, eles aceitam isso tranquilamente. Agora, se vocês pegarem um desconhecido, isso não vai acontecer. Em uma dessas casas que a gente vendeu, aconteceu justamente isso. O corretor não era nosso conhecido. Então a gente pegou uma entrada de 20% do valor do imóvel, mas 6% foi para o corretor. A gente não enfrentou tantos problemas porque 20% desse valor do imóvel era um valor bem alto. Mas com certeza, se na negociação a gente tivesse aceitado um valor menor, isso seria bem complicado. Acabaria que a grande vantagem de vender uma casa durante a obra, que é pegar uma entrada boa para acelerar a obra, a gente não ia ter uma entrada boa, a gente ia ter um dinheiro que sobrou do que foi para o corretor. Então prestem muita atenção nisso. Se forem vender uma casa durante a obra, peçam uma entrada alta e tentem negociar essa comissão com o corretor de imóveis para ele receber mais para o final da obra. Tá, beleza, agora esquece corretor, esquece negociação. Vamos falar justamente sobre o cliente, sobre a pessoa que comprou a tua casa. Com certeza, ele é o maior problema, ele é o maior estresse que tu vai ter em vender uma casa durante a obra. A gente tem que pensar o seguinte, gente. Quando a gente vende uma casa para uma pessoa no início da obra, normalmente essa pessoa já estava em dúvida entre comprar uma casa pronta e construir uma casa. O que ela fez? Ela foi lá e construiu uma casa que ainda estava em fase de obra. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que essa casa vai ser dela e ela vai querer palpitar na tua casa, vai querer palpitar na tua obra. Então, por mais que ela tenha amado o projeto, a casa que a gente está construindo para vender nunca agrada 100% do cliente. Então, ele sempre vai querer fazer algumas modificações. Só que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente tem que se preparar em relação a isso. O que a gente faz aqui? A gente sempre coloca em contrato que mudanças drásticas não podem ser feitas. A casa é justamente que nem o projeto que o cliente comprou. Até porque aqui a gente trabalha com financiamento para construção, obras financiadas pela Caixa. Então acaba sendo um pouco mais complicado de fazer mudanças drásticas no projeto. Mas junto a esse contrato que a gente faz com o cliente, a gente coloca o memorial descritivo. Então lá vai estar descrito tudo sobre a nossa obra. Vai estar descrito qual piso a gente vai colocar, vai estar o valor por metro quadrado de piso. Então o que a gente combina com nossos clientes? A parte de acabamento é vocês que vão escolher. Vocês podem escolher o que quiserem. A casa vai ser de vocês. Só que essas escolhas têm que estar dentro dos nossos valores que estão no memorial descritivo. Então, por exemplo, lá vai estar que vai ter um porcelanato 80 por 80 de R$100 o metro quadrado. Tu pode tranquilamente ir na loja e escolher um material de até R$100 o metro quadrado. Agora, se tu quiser comprar um porcelanato de R$150 o metro quadrado, tudo bem, tu pode também, mas a diferença vai ser tu que vai ter que pagar por parte. Só que, gente, isso que eu tô falando não pode ser um combinado verbal, não pode ser combinado apenas no bate-papo ali com o cliente. Não, isso tudo tem que estar em contrato, porque vocês sabem como é. Essa questão de compra de imóveis acaba sempre dando muito problema, muita confusão, o cliente acaba querendo mais coisas do que foi contratado. Então tudo isso vocês têm que colocar muito bem em contrato. Agora, essas mudanças que eu estou falando de acabamento, mudanças menores, isso é bem tranquilo, isso vocês conseguem resolver tranquilamente com o cliente. Mas o grande problema é quando o cliente quer mudar a casa inteira. Muitas vezes os clientes querem já prever outras coisas que não estavam nos projetos, que vai aumentar a área construída da casa. A gente está enfrentando isso em uma das casas que a gente vendeu. Até ali o 4º mês de obra, o cliente nem opinou, não falou nada sobre a casa.
De repente, ele marcou uma reunião com a gente, com a arquiteta deles, e falou que queria fazer algumas mudanças, aumentar um quarto, puxar uma parede para o lado, só que todas essas mudanças impactam no aumento de área construída. A gente tinha duas opções. A gente já estava prevenido pelo contrato, a gente podia muito bem falar para ele: olha só, infelizmente a gente não vai poder fazer isso, a gente acordou já isso em contrato, é uma obra financiada, a gente não pode fazer essas alterações, tu pode fazer isso no final, quando a gente acabar a obra. Só que esse cliente, a gente fez uma negociação muito boa com ele, e é uma pessoa que a gente tem uma relação muito boa. Então o que a gente pensou? Não, vamos tentar ajustar essas mudanças dele, vamos conversar com ele. Então hoje a gente já está num processo burocrático em fazer alterações de projetos junto com a Caixa, em fazer alterações de projetos junto com a Prefeitura. É um problema que a gente decidiu passar, mas a gente poderia muito bem ter dito para esse cliente que não seria possível. A gente decidiu passar pela nossa relação com o cliente, mas eu falo para vocês, hoje a gente está passando aí por bastante partes burocráticas, junto com a Prefeitura para mudar projeto, tem que pagar taxa, junto com a Caixa, tem que fazer ali uma nova PCI, tem que ir um novo fiscal lá avaliar projeto. Então, são coisas possíveis, mas são coisas estressantes, são coisas que a gente não estava preparado quando a gente se preparou para fazer essa casa para vender. Mas é algo que vocês vendendo uma casa durante a obra, é muito possível que vocês passem. Então essa questão de mudanças de projeto, alterar coisas na obra, vale o bom senso. Conversem com o cliente de vocês, explicam o porquê seria difícil fazer essas mudanças, tentem chegar no meio termo. Mas lembrem, esse cliente que está comprando essa casa também é um cliente que vai ou falar bem de vocês no futuro ou falar mal de vocês no futuro. Então, negar tudo, falar que nenhuma mudança deve ser feita, eu não acredito que seja o caminho. Vocês têm que ter um bom senso e chegar no meio termo para fazer uma mudança que ele goste e que não impacte tanto na obra. É claro, todas essas mudanças que terem custos adicionais, é sempre o cliente que vai ter que pagar. Vocês não vão de forma nenhuma tirar do lucro de vocês. E o último problema que eu queria falar aqui sobre vender uma casa ainda durante a obra é em relação a prazo. Quando a gente constrói uma casa para vender, como a gente não tem um cliente, a gente está construindo a casa com nossos recursos ou com recurso da Caixa, com investidores, o prazo acaba sendo algo mais tranquilo. Então, quando acontece algum problema na obra, a gente toma algumas decisões do tipo: ah não, faz essa mudança, beleza, a obra vai demorar uma semana a mais para ser concluída, mas vamos fazer essas mudanças que vai ser melhor para a gente. A gente acaba levando a obra de forma mais tranquila. Agora, quando a venda já foi efetuada, quando tem um cliente, uma pessoa que quer morar naquela casa, que já comprou aquela casa, aí o prazo se torna algo muito mais rigoroso. Porque essa pessoa, esse terceiro que comprou a casa, ele vai estar te cobrando. Se lá no contrato estava escrito que a casa ia estar pronta em março de 2022, em março de 2022 ele já vai querer estar colocando móveis lá dentro, ele já vai querer estar se preparando para morar na casa nova dele. Então tenham em mente, no momento que vocês vendem uma casa durante a obra, vocês têm que seguir o prazo, porque vai ter uma pessoa ali incomodando vocês, querendo morar nessa casa, querendo que aquele prazo seja respeitado. Uma dica que eu dou para vocês, que é algo que a gente faz aqui, é a seguinte: no momento que vocês fizerem o contrato de venda dessa casa, coloquem o prazo de conclusão dela um pouco acima do que vocês preveram. Coloquem umas 2 ou 3 semanas a mais. Isso já vai ser suficiente para que, se acontecer algum problema durante a obra, vocês consigam tranquilamente ter uma semana, ter uma segurança para conseguir efetuar essa obra dentro do prazo. Então é isso aí, pessoal. É claro que vender uma casa durante a obra é a melhor coisa que tem. Entra dinheiro, as preocupações diminuem. Mas vocês têm que saber que vender uma casa durante a obra vai ter uma nova pessoa envolvida. E essa nova pessoa, essa nova família vai querer morar nessa casa, vai querer palpitar, vai querer participar da obra. Então é algo que vocês têm que saber que vai acontecer e tem que estar preparado para isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz em responder vocês. E se vocês ainda não são inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que vai agregar vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, até a próxima.